Eu sei, e vocês também sabem, quem é que não sabe, sobretudo ao nível dos dirigentes das chamadas igrejas cristãs. Quem é que não sabe? Os teólogos, os biblistas, elas e eles, os pastores de igreja, os párocos, os bispos, e então o bispo de Roma e os cardeais. Todos sabemos que se costuma falar, e nisso as igrejas cristãs estão todas unidas. A divisão entre elas é por outras razões. Estão todas unidas em afirmar que há o Jesus histórico e o Cristo da fé. Vemos aqui a nuance da linguagem. Há o Jesus histórico e o Cristo da fé. Não é o Jesus da fé, é o Cristo da fé. Portanto, não é a mesma fé maiêutica de Jesus histórico que se prossegue, que se vive, que se pratica, que se anuncia, que se faz despertar no mais íntimo de cada ser humano e de cada povo dentro da sua cultura. A mesma fé de Jesus, que é uma fé maiêutica, não religiosa, e se maiêutica com dimensão profundamente política, social e política, e claro também económica, antes de mais. Mas do que se fala é do Jesus histórico. Fala-se, isto é, diz-se assim esta expressão, mas depois não se fala dele. E do Cristo da fé. E depois, até toda a teologia, a chamada Cristologia, e a Cristologia, e depois a Mariologia, falam não de Jesus, mas sempre do Cristo, e dizem que o Cristo da fé é que faz a entender Jesus histórico. E claro, o Cristo da fé come o Jesus histórico. E por isso, depois há uma fé que se anuncia, de que se fala, e há uma espiritualidade de que se fala e se estimula a que seja praticada, que nunca tem a ver com Jesus. Nunca tem a ver com Jesus. Só com o Cristo. Por isso, as próprias igrejas se dizem igrejas cristãs. O adjetivo é cristãs. E não se dizem igrejas as de Jesus. E porquê? Porque no princípio é Jesus. E podemos dizer esta afirmação. No princípio é Jesus. Veio o judeu-cristianismo, eclipsa Jesus e fica o Cristo. Claro, as igrejas cristãs
para salvar a face. E a teologia tradicional, que é um misto de teologia das religiões, dos cultos pagãos, é um misto de teologia bíblica, judaica, farisaica, e também um misto de paganismo, com a inculturação entre o Império Romano nos povos e na Grécia e nos gregos, da filosofia grega. É uma miscelânea disso tudo. É um sincretismo. Chega o judeu ao cristianismo e as igrejas se dizem cristãs. Não as igrejas de Jesus. E então, para fundamentar tudo isto, falam assim com conceitos altamente elevados, para a plebe nunca entender, no Cristo da fé, Jesus histórico e o Cristo da fé, e acrescentam: são a mesma realidade. Ora, são a mesma realidade. Já passar de Jesus histórico, da expressão Jesus histórico, quer dizer que se palpa, que se vê com estes olhos também, não só com os de dentro. Jesus histórico. Para ir dar o salto para o Cristo da fé, quer dizer que quem formula esta teoria, esta doutrina, e depois a aprofunda e a estuda e a tenta fundamentar, tem consciência que está a falar de duas realidades distintas. Mas depois dá ali uma volta e diz que há unidade absoluta entre Jesus histórico, há identidade absoluta entre Jesus histórico e o Cristo da fé. E esta é a questão. Há identidade? A minha resposta é não, não há. E por isso este bloco de conversas à guisa, ou à maneira de conclusões, se impõe. Para que fique claro que não há identidade. E eu não tremo na voz ao afirmar isso. Porque o que é decisivo na história da humanidade, dos povos, de todos os povos, qualquer que seja a sua cultura, cor da pele, tradições, o que há absolutamente de decisivo na história e na humanidade é Jesus, não o Cristo. O Cristo é o que há de mais negativo na humanidade, nos povos. E por isso, difundir o Cristo, o cristianismo, é difundir a concepção mítica davídica de um Messias poder e de um Deus que tem um Messias poder, e por isso é difundir o anti-Jesus. O anti-Jesus. E isto é a maior traição histórica que alguma vez se faz a Jesus. Já vamos.